Bom dia, sexto ano. Bom, na aula de hoje é um complemento da aula passada, que eu expliquei para vocês sobre o crescente fértil, né? Qual era a região, essa localização e as civilizações que se formaram nessa região. E aí, na aula de hoje, eu trouxe para vocês a história da Mesopotâmia. Então, eu vou explicar como se deu esse processo de formação, quais foram os primeiros povos, explicar basicamente sobre esse início de formação da civilização mesopotâmica, ok? Bom, o objetivo da aula de hoje é entender como se formaram as sociedades da Mesopotâmia e quais as suas características. E aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir lá no capítulo 6, páginas 70 a 72, para vocês acompanharem a aula, tá? Então, vamos lá. Bom, como diz lá no título, a terra entre rios, né? Por isso que Mesopotâmia foi considerada uma das civilizações, uma das grandes civilizações do Oriente, certo? Junto com o Egito, por conta dos rios. E aí eu mostro aqui para vocês esse mapa de localização da Mesopotâmia, tá vendo? A Mesopotâmia ficava aqui. E quando ele fala entre rios, vocês podem ver aqui os rios, certo? A gente também teve aqui, ó, nas proximidades o Império Persa, que depois a gente vai falar especificamente sobre ele. Então, vamos lá. Bom, as primeiras civilizações surgiram entre os rios Tigre e o Eufrates. E aí chamada pelos gregos de Mesopotâmia. Então, quem deu esse nome a essa civilização foram os gregos. E aí, gente, por conta disso, dessa riqueza dos rios, eles desenvolveram essas tecnologias, certo? Para os recursos hídricos, né? Hídrico de água, certo? Então, eles desenvolveram essas tecnologias para os recursos hídricos, até para a questão da agricultura, da criação de animais. E aí eles construíram barragens e canais para represar e distribuir essas águas para toda a população. Muito interessante, porque isso foi por volta de 4.000 anos antes de Cristo, certo? E essas civilizações conseguiram construir equipamentos avançadíssimos para a época, né, a fim de manter a agricultura e também a criação de animais. Olha aqui, eles desenvolveram a agricultura e a criação de animais. E aí houve um aumento da população por conta disso, certo? Nada mais do que justo, porque o homem passa a ser sedentário, se fixa em determinado território, e aí com a fartura, né, de alimentos, isso faz com que a taxa de natalidade aumente, certo? Inclusive a idade, porque a pessoa está se alimentando bem, tem água, e a gente sabe que o ser humano ele precisa, são dois fatores que ele precisa para sobreviver, que é a água e a alimentação. E aí o que acontece? Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, começou o desenvolvimento de várias cidades dentro dessa região aqui da Mesopotâmia. Não foi só uma cidade Mesopotâmia. Dentro da região de Mesopotâmia surgiram várias cidades, certo? Que eu vou explicar na próxima aula para vocês quais são elas. E aí eles chamam, gente, de cidades-estados, de cidades independentes, que eles chamam de cidades-estado. Ou seja, cada cidade que ficava nessa região aqui da Mesopotâmia, elas eram independentes uma da outra, ou seja, uma não dependia da outra. Por isso que eles dão esse nome de cidades-estado, porque além de ser uma cidade, ela também tem características de estado, certo? Tem um líder, tem uma religião própria e por aí vai. Uma dessas civilizações que se formaram lá na Mesopotâmia foram os sumérios, certo?
E aí eu vou explicar para vocês quem foram eles, o que eles produziram. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês perceberem como que era o cotidiano dos sumérios, como que eles demonstraram isso por meio da arte, certo? Ó, tem um líder, a gente vê aqui, olha, que eles observavam o céu, então eles dominavam a astrologia, certo? Tinham os súditos, e aí a gente vai ver agora com detalhes quem foram os sumérios. Gente, não se sabe ao certo a origem dos sumérios. O que se sabe, certo, é que por volta de 3.000 anos antes de Cristo, eles já se localizavam na região sul, e é provável que tenham sido os primeiros a construir os canais para captar água dos rios. Então, assim, em tese, eles foram os primeiros povos que surgiram, e aí por isso que eles desenvolveram essa técnica, né, esses canais para captar água dos rios. E aí, os fundadores das mais antigas cidades da Mesopotâmia foram Kish, Lagash, Uruk e Eridu. Outro detalhe importante que eu tenho que falar sobre os sumérios é a questão da escrita cuneiforme. Lembra que eu expliquei para vocês que o que marca a saída da pré-história para a história de fato, e aí a gente entra na Idade Antiga, é o desenvolvimento da escrita? Então, gente, quem desenvolveu a escrita antes de qualquer outro povo foram os sumérios. E aí os historiadores chamam essa escrita de escrita cuneiforme, que eles faziam desenhos em argila, certo? E eram com pregos, com ferro. E aí, por que essa necessidade? Como eles foram as primeiras a desenvolver, né, canais de irrigação e para captar água, então eles desenvolveram uma agricultura riquíssima. E aí eles começaram, gente, com a prática do comércio com outros povos. E aí, por conta disso, eles tiveram a necessidade de criar um código de comunicação com esses outros povos. Tanto que eles desenvolveram a matemática, desenvolveram a escrita, que foi a escrita cuneiforme, tanto que a escrita suméria ela era utilizada em atividades contábeis, tipo para contabilizar o que era vendido, o valor, certo? Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é os primeiros povos a desenvolver a escrita que os historiadores encontraram vestígios foram os sumérios, com a escrita cuneiforme, ok? E aqui eu trouxe uma imagem para vocês que demonstra, certo? O que foi essa escrita cuneiforme, como que eles faziam, tá vendo que é uma argila, só que já tá seca, e eles faziam vários escritos, gente. Era bem arcaico, era tudo muito novo. E foi a partir daqui que eles influenciaram outros povos, tipo os gregos, os romanos, a desenvolver também a sua escrita. E aí a gente vai ver, quando for estudar sobre os fenícios, que os fenícios foram os primeiros a desenvolver a técnica do fonema, ou seja, é a escrita por meio da fala, né, do som da fala. E aí é isso. E aí agora a gente vai treinar sobre o conteúdo da aula de hoje. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão produzir um pequeno texto explicando como ocorreu o desenvolvimento da civilização mesopotâmica. Vão explicar também o significado da escrita cuneiforme para os sumérios e quais eram os principais objetivos da escrita cuneiforme para os sumérios. E aí vocês vão copiar as perguntas e a resposta no caderno, ok? Então, qualquer dúvida é só me procurar lá no fórum. E aí, até a próxima aula. Bons estudos!